O mundo vai de mal a pior, mas a maioria aprecia melhor o que é pior. Mas nós temos que dar o tom da mensagem. É para isso que Deus nos chamou. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 7 menciona que os 4 anjos estão retendo os ventos da terra. E ventos em Apocalipse quer dizer guerras, terremotos, pandemias, epidemias. Porque se os anjos de Deus soltassem os ventos e deixassem a terra a sua própria sorte, o planeta se desintegraria. É isso que aconteceria, ou com a terceira guerra nuclear, ou com o caos total na ecologia, ou com a poluição dos mares e rios, ou com doenças. Satanás seria bem capaz de fazer tudo isso, para destruir todos. Mas os anjos, Apocalipse 7 diz que eles seguram os ventos. Deus permite até um ponto que Satanás possa agir, como foi no caso de Jó. Lembra da história de Jó? Ele agiu até um certo ponto, mas Deus disse, na sua vida não tocarás. Então Deus coloca limites para Satanás. Mas se esse mundo fosse deixado a esmo, o que seria? Eu tenho aqui pelo menos 3 frases de Ellen White do livro Eventos Finais. Aliás, um livro que você deveria estudar hoje, deveria ser seu livro de cabeceira. Eventos Finais. Muito importante. Estudar junto com a Bíblia, principalmente Daniel e Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, Joel 2. Que são capítulos escatológicos. Ellen White diz assim, em Eventos Finais, página 26. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenenando-a. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenenando-a. Página 27. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Veja, quão atual esse texto dela, escrito décadas e até séculos atrás, não é? Não somente afeta a vida vegetal, mas o homem sofre epidemias. Estas coisas são resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis, fracas representações do que acontecerá num futuro muito próximo. E eu termino com essa outra, Eventos Finais, página 27, parágrafo 2. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Graças a Deus por isso. Perto do fim dos tempos, Satanás trará moléstias e desgraças. E nós temos provado isso. Todos os dias nos noticiários, nos jornais, nas notícias que vêm pela mídia em geral, nos acidentes e calamidades no mar, em terra, ele está lá atuando. Nos grandes incêndios, violentos furacões, terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda a parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Grande Conflito, páginas 589 e 590. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas, diz Ellen White. Agora, há uma outra coisa aqui que nós não podemos esquecer. Satanás, por outro lado, de maneira irônica, e eu diria até mesmo, fazendo aqui algo que seria mais ou menos repetitivo, Satanás e coisa satânica que vem dele, o que ele tem feito? Ele tem induzido cristãos a viver uma vida secularizada, e ele agora está preparando o mundo para exigir desses cristãos secularizados, materializados, um testemunho e estilo de vida que poucos têm condições de mostrar e testemunhar. Então ele induz o cristianismo a ser débil, frágil, induz os cristãos a uma vida secularizada e depois ele exige que o mundo cobre deles um testemunho que o cristão não tem força para dar.
Então esse é o outro lado que Satanás atua, não atua só nas tempestades, nas calamidades, mas ele atua também nesses bastidores. E o que nós precisamos como igreja? Como igreja hoje precisamos buscar insistentemente o equilíbrio entre o relacionamento com Cristo e o compromisso com suas doutrinas. É hora da igreja, e graças a Deus a igreja está fazendo isto, com essa pandemia. Qual é a parte positiva dessa pandemia? A igreja voltar a estudar a Bíblia para compreender seu conteúdo doutrinário. Não se intimidar de pregar os temas fundamentais e eu diria distintivos da fé adventista. Há pessoas que estão acanhadas, há tempos já na igreja, 30, 40 anos, tem medo de falar do sábado para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, de estudo. Tem medo de falar do santuário, tem medo de falar do milênio, da volta de Cristo. Se acanha. Mas é hora de pregar nossos temas fundamentais e distintivos. Preparar devidamente as pessoas para o batismo. Edificar os membros por meio do ensino profundo das Escrituras, que lhes proporcione alimento sólido. É isso que a igreja precisa fazer nesse momento. Nosso interesse não deve estar em Cristo sem suas doutrinas, e tampouco nas doutrinas sem Cristo, senão em Cristo com suas doutrinas. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que jamais deveríamos transformar o relacionamento com Cristo em um substituto às verdades bíblicas e às exigências da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós gostamos do relacionamento com Cristo, do perdão, da paz de espírito na mente, mas nós esquecemos do testemunho, do nosso estilo de vida e da obediência às coisas que Deus pede em sua palavra. Portanto, jamais deveríamos transformar o relacionamento com Cristo em um substituto às verdades bíblicas e tampouco enaltecer as verdades bíblicas em detrimento do relacionamento com Ele. Por quê? Porque conhecer Jesus não é tudo. Conhecer Jesus, meu irmão, é apenas o início da sua caminhada rumo à Canaã celestial. Quando você conhece a Cristo e é justificado e se converte, começa uma trajetória que dura a vida toda, chamada santificação. É cada dia vencendo os pecados. Portanto, eu não posso ficar na graça barata de que Deus vai me perdoar sempre, mesmo que eu esteja em pecado ou com coisas apegadas que eu não abandonei. Deus me salva do pecado, mas não nos pecados. Portanto, conhecer Jesus não é tudo, é somente apenas o início da jornada rumo ao céu. A sua salvação está garantida, mas você ainda não está com o pé na Canaã celestial. E entre o já salvo e o não na Canaã celestial, você pode se perder. Esta é a questão. Portanto, observar os sinais é importante. Porém, como estudante das profecias, precisamos nos concentrar nas mega tendências e não em um sinal específico somente. Quais são as mega tendências do cenário mundial? Eu listei aqui pelo menos 6 delas. A intensidade e frequência das tragédias e catástrofes, que mencionamos. O pluralismo religioso. O crescimento do sincretismo, neoateísmo. Os desigrejados. A multiplicação desenfreada de igrejas. Terceiro, a ruptura do tecido moral da sociedade. Casamento entre sexo do mesmo gênero ou mesmo sexo. Nós precisamos ser defensores da ideologia do Gênesis e não da ideologia do gênero. E na ideologia do Gênesis, meu amigo, meu irmão, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Se os outros têm uma tendência para o outro lado, eles podem sim ser convertidos e salvos, mas devem ter uma vida casta em Cristo, sem a prática. E assim